revelação, mas pelo conhecimento da palavra de Deus. Ainda estava conversando com a minha esposa no ônibus sobre, ela falando comigo, né? Eu falei sobre uma rainha do carnaval, que ele faz um reporte, e ela deu o título de Estrela do Terceiro Milênio. Sabe o que quer dizer isso? Então, por isso que é bom você ter conhecimento que no terceiro milênio não vai haver carnaval. Sabia não? Não. No terceiro milênio da Bíblia, o calendário de Deus, não haverá carnaval. Não haverá imoralidade alguma. Você vê que como os valores, eles são invertidos. E às vezes a gente que está ordenado a examinar todas as coisas e reter o bem, se a gente não faz isso, uma coisa como se coisa leviana, mas não. Talvez os irmãos não sabem disso, os irmãos, mas por isso que é bom ensinamento. No calendário de Deus, até no calendário hebraico, nós já estamos há mais de 2.800 anos. Sabia? O total a gente não tem, porque o calendário do arrebatamento, ele não está conosco. O calendário do arrebatamento, sobre o arrebatamento, ele está conosco só no aproximado. Mas nós não temos o calendário exato sobre o arrebatamento da igreja. Mas a Bíblia fala do calendário exato com Deus. E nós somos bem informados no aproximado. Por quê? Você conhece quem entende um pouco da palavra, sabe que existe na Bíblia as partes numéricas que identifica Cristo. Qual é o número de Cristo, irmãos? Entendeu o que nós precisamos analisar bem? O número de Cristo, ele se refere aqui em Lucas 2, 22. Número, não é nome, é número de Cristo, Senhor. Porque eu estou questionando isso, que é um tempo de meditar bastante na palavra. Ocupar sempre na palavra, acima das nossas ocupações diárias que todos temos. Mas é importante saber o número de Cristo, o número da besta, o número da perfeição. Qual é o número da besta? 600. Então, nós já aprendemos isso. É 66. E o número de Cristo? Parece que está sendo mais. 8. Menos pesados, né? Acho que eu vou trocar a Bíblia, que essa minha Bíblia na linguagem de hoje não condiz com a Bíblia que os irmãos veem que estão em casa. Essa Bíblia aqui ela é muito boa para servir, só que os irmãos não usam ela, né? É a Bíblia na linguagem de hoje. Ela tem uma tradução mais fácil, mais facilitada. Aqui no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, analisemos vários assuntos, mas o direto que estou referindo é isso. Porque nós temos às vezes a gente diz o arrebatamento está próximo, só que é o próximo de Deus. Não é o nosso próximo. E o próximo de Deus, uma hora de Deus, ela tem mais de 80 anos. Uma hora de Deus. Expressando o tamanho que ele tem. Na 83 anos, alguns minutos. No capítulo 2 do Evangelho de Lucas, e no versículo 21, já falaram. E quando os 8 dias foram completos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo que fora posto antes de ser concebido. Olha bem, ele antes de ser
e Maria se engravidar, já foi dado o nome de Jesus, que significa Jeová é salvação. Para quem não sabe. Agora, quando completou quantos dias? A Bíblia, irmãos, é um livro científico, espiritual, científico, social. E o Espírito Santo é o que nos leva, nos chama a atenção dentro da palavra. Devemos ser minuciosos, testemunhando que o Espírito de Deus está em nós. Por que 8 dias? Entenderam? Tem um significado. Ele foi circuncidado há 8 dias, porque o número 8, irmãos, olha, as irmãs, prestem atenção, não sei se vocês vão me compreender. É o número da aliança eterna. É o único, você vai fazer um 8, escreveu 8, ele fecha com 2 pontas. É aonde Deus vem do lado direito, o homem vem da esquerda do lado caído, e encontra com ele e faz um fechamento de 2 pontas. É o número da aliança. Sabia disso? Olha como nós temos que aprender coisas que enriquecem as nossas vidas. É o único número que ele tem um fechamento com 2 pontas. E ele fecha da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Porque refere Deus do lado exato e o homem do lado caído. Está na esquerda. O pecado revela o homem da esquerda. E a reconciliação atua-se a pessoa à direita. Por isso que é simplificado, exemplificado, melhor dizer, com o número 8. Talvez alguém nunca ouvisse esses comentários, né? Então, e isso traz para nós o quê? A ser honrados com todo tipo de honra que os filhos de Deus merecem. Isso é Deus comunicando conosco. Agora, por que Deus fez fizeram essa menção científica, ou essa execução científica, sobre apresentar Jesus, circuncidar Jesus quantos dias? 8. Não é por acaso. É exatamente isso. Se nós fizermos um comentário sobre alianças, a primeira aliança foi quebrada. E vem as alianças. Exemplo. Deus fez uma aliança com. Qual foi o primeiro homem que Deus fez a aliança? Foi Adão. Aliança com a Adâmica, aliança com o Éden. Aliança com o homem e ligado à aliança com a natureza. Isso é muito lindo para nós observar bem as palavras para não ficar mal informados de algumas coisas. A irmã que chegou, se quiser vir mais para frente, vem, nós estamos fazendo um comentário sobre assuntos bíblicos. Mas, quando Adão pecou, Adão quebrou, irmãos e irmãs, duas alianças. Quebrou 2. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa consciência, junto com a oração e o conhecimento, leva-nos a conhecer quando nós usamos quebras de aliança ou conservação de alianças. Temos essas informações para que não sejamos sempre confundidos. Então, Adão, quando ele pecou, ele quebrou uma aliança. A aliança da inocência, né? Ele estava condicionado nela. Era o ponto de, se ele quebrasse, então ele não teria retorno, a menos que Cristo morresse como morreu para salvar a ele. Mas por quê? Porque ele recebeu uma aliança a ser cumprida. Não é uma aliança que foi igual nós recebemos hoje, ela era mais rígida. Não é a aliança que estamos hoje. E as irmãs depois vão compreender o que estou referindo. A aliança que Deus entregou a Adão foi uma aliança chamada
aliança condicional. Tinha uma condição. Se ele não comesse do fruto da árvore da vida foi isso mesmo? Foi a árvore da vida? Da ciência do bem e do mal. Ou foi da ciência? É bom nós se firmar bem, porque às vezes a gente se emociona muito. E eu já vi em culto, irmãos, as pessoas bater palmas, até louvando o inimigo. Por falta de conhecimento, talvez tenha uma expressão tão do contrário, e as pessoas batem palmas louvando Satanás. Às vezes por causa das expressões. Isso que eu estou analisando. Ele comeu da árvore da ciência. Aqui, ó, no livro de Gênesis 2, como nós estamos nesse comentário de bíblico mesmo, não é? É aqui no capítulo 2 de Gênesis, da versículo 17, no versículo já, o Senhor está falando, né? Encontraram? Gênesis 2, 9. Encontraram? Olha o que está dizendo no versículo 9 do capítulo 2. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para comida. E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem. ciência do bem. Essa árvore da vida simbolizava quem? Cristo. Mas a árvore da ciência do bem e do mal significava atributo. Atributo de Deus. Sabe o que é atributo de Deus? Deus é o único que está em todos os lugares. Nenhum anjo, ninguém está em um lugar ao mesmo tempo, a não ser ele. Tem um atributo exclusivo dele. Então ninguém tem direito, tinha direito de saber o bem e o mal, no futuro não terá mais esse direito, porque é um atributo exclusivo de Deus. Estava lá a árvore da ciência do bem Do mal. Versículo 17. No mesmo capítulo 2. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comer dela, comer, certamente Morrerá. uma condição. Onde está o pecado? Não é punição, é lei. Por isso que nós nos alegramos muito no Novo Testamento, nós não colocamos essa lei. Aí ele comeu desse fruto e quebrou a aliança. Mas a aliança não foi quebrada somente que ele não foi transferido da inocência para a consciência, mas também o universo agitou. Que ele era a coroa do universo. Ele, observe como Deus, ele nos honra de maneira toda especial. Então, quando Adão pecou, houve a quebra de quantas alianças? 2. A aliança ele mesmo com Deus e a aliança dele com a natureza. Olha o que diz aqui no versículo 17 e 3. Aliança quebrada. E Adão disse: porquanto deste ouvidos a voz da mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Vírgula, ponto e vírgula. Aliança quebrada ou não? Exatamente isso, quebra de aliança. Agora aparece na parte B, comerás nela todos os dias. Quando comerás dela todos os dias, sua vida hoje a gente é doente pela fome. Passou um pouquinho da hora do almoço, a doença está presente. É a fraqueza, é a fome, é doença, esse corpo é doente. Ainda ontem estava comentando que esse corpo, nada que existe nesse corpo, nada da obra de Deus.
mais para frente, se as irmãs quiserem, mas comentar é muito importante a palavra de Deus. As outras irmãs também, se quiserem vir, é bom, que é aqui na frente. Então, gostou de você comentar, você vai crescendo na graça, crescendo e comentando. Aleluia. Isso. A irmã ia falar. Não, eu não estava falando desse corpo, aí eu não entendi como falou, eu não escutei. Nada nesse corpo servirá para herdar a vida eterna. Nada, a não ser o espírito e a alma, e mais nada. Sabe por quê? Porque quando Adão pecou, ele originou, irmãos, o pecado biológico. Já que está no sangue. E esse pecado, que ele não sairá agora só na transformação do corpo, tudo que temos hoje, referente ao corpo, ele só é santificado por causa do quê? Que a santificação vem de onde? De dentro De para dentro para e nada de fora para dentro, igual alguns dizem pela aparência. Então veja bem, é por esse motivo que quando Deus falou com Adão, irmãos, que maldita é a terra por causa de ti, Deus estava falando, referendo não só o universo em si, mas o pecado do homem em si. Com dor comerá delas todo o dia da tua vida. A dor, que dor é esta? Você sentiu fome, passou um pouquinho a mais, já entra no enfraquecimento. Queira ou não, mas é doente, o corpo é doente. Mas não somente porque o corpo é doente, por causa daquilo que sujeitou em Adão, porque recebemos a herança de Adão, e a pessoa ela não possa ter um entendimento pleno que o pecado, existem 3 tipos de pecados, quem sabe? Existe muito mais do que isso. Mas para uma avaliação justa na palavra, existem 3 tipos de pecado inicialmente. Eu já vi pessoa dizer que tudo pecado é igual, isso é uma injustiça muito grande. Quando pegamos assim, estamos, irmãos, negligenciando a palavra e sem saber nem o que está sua mão. Seja bem-vinda. Negligenciando a palavra. Agora, existem 3 tipos de pecados. Um deles é o pecado congênito. Pecado congênito. que é isso? Quando Adão pecou, ele foi transferido da inocência para a consciência e entrou o processo do quê? Do enfraquecimento. Ele era forte, fisicamente falando, e espiritualmente também, mas ficou fraco, porque pecou. Mas pecou um pecado muito grave, gravíssimo. Então o pecado de Adão, ele se tornou contagioso. Biologicamente falando, está no sangue, o pecado está no sangue. A criança, uma criança, antes que ela nasça, ela já tem pecado no ventre materno, sabia? Salmo 51:5 fala disso. Por que ele já tinha pecado? Por causa do pecado que ele tem de Adão. Então, nada desse corpo serve para ir para a vida eterna. Aí houve a quebra de aliança. As 2 alianças, a aliança com Adão e a aliança com a natureza, porque tudo estava na responsabilidade dele, de Adão. Aí Deus, que não desiste, por isso que os que compreendem a palavra de Deus, tudo melhor. Deus que não desiste, quando o homem quebra a aliança, Deus não quebra o plano. Oh, aleluia! Compreenderam? O homem quebra a aliança e Deus não quebra o plano que ele fez com ela. Por que não quebra, irmãos? Porque o plano é conjuramento e Deus não ultrapassa a sua palavra. Ele jurou por a sua santidade que a salvação viria aos que crerem com garantia
Galardão é um trabalho que você, é um troféu, é uma recompensa que você recebe através do trabalho prestado depois que aceita Cristo. Antes de aceitar, quando no momento que a pessoa aceita Cristo, ela recebe um galardão sem merecimento, que é a salvação. Ela é integralmente de graça. Por que é de graça? Que no primeiro momento que a pessoa ouve a palavra e ela a recebe, ela produziu fruto digno e foi salvo, sem batismo, sem doutrina, sem demora e sem obras. Várias qualidades, salvação, entendeu? Por isso que quando nós entendemos bem o efeito da salvação, a gente se torna humilde. Não existe um crente que ele testemunha da salvação para ele seja arrogante. Por que não? Porque ele não tem nada. Quando a consciência trabalha é muito bom, a parte do intelecto, não tem nada de se vangloriar por ter salvo. Ela está programada antes do nosso nascimento. Sabia disso? Está em Efésios 4. Ele nos elegeu antes do nosso nascimento, para que os que recebem a salvação recebam o Espírito de Deus como testemunha, mas não se vangloria em nada. Só demonstra humildade, que ela não tem graduação específica. Depois que a pessoa aceita Cristo, ela vai trabalhar. Ela vai fazer para Deus o que sabe. E nesse trabalho que a pessoa presta a Deus, presta qualquer posição, ali Deus vai arquivando para um galardão merecido. Por que merecido? Quem trabalhou. Quem trabalha não é merecido. Agora ele viu outro galardão. Ele é não merecido. Por que não merecido? Porque antes que nós fôssemos iniciados pelo Espírito Santo, éramos mesmo no plano futuro de Deus, mas nós éramos destinados para o filho da ira. Filho da ira. Agora, depois que aceitamos a palavra, não tem mais condenação nenhuma, só que é de graça. É um galardão não merecido. Está compreendendo? E assim, a palavra nos traz grande instrução. Eu quero até mostrar isso aqui, já também entrando nesse assunto. Depois voltaremos lá sobre a época das alianças. Aqui no capítulo 4 de Romanos, no versículo 4, 5, diz aqui a palavra de Deus. Paulo está falando a mesma coisa sobre os que estavam na lei e contendiam, achando que a lei ou as obras eram um ponto de apoio para a salvação, mas não, é testemunho da salvação. Diz aqui a palavra de Deus, né? Capítulo 4, né? Versículo 4 também, ele diz aos Romanos, dizendo assim, ó. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a vida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé e é acreditada por justiça. Está compreendendo? Ele está citando Abraão, que Abraão era idólatra, mas passou a crer na palavra e foi salvo na hora. Antes, compreenderam? Abraão era muito rico, sábio, intelecto, mas idólatra. Era politeísta, adorava a Deus. No momento que ele ouviu a palavra e creu, o que Abraão recebeu?
Você está muito enganado com essa expressão mirim. Porque Deus não dá um livramento para ninguém, Ele dá a todos. Aleluia! Hoje a gente vê a inversão do valor, redução. Deus está fazendo isso, 1, 2, 3 coisas, não. A palavra nos mostra, Efésios 1, 3, que Deus nos abençoou com quantas bênçãos? Todas. Não dá para você aceitar que é um livramento. A alegria do cristão é que ele tem livramento, que ele sabe e também que não sabe. A oração do agradecimento é essa. Por quê? Porque vem a salvação com efeito de um pacote completo. Salvo na hora. Não está compreendendo. Entendeu? Porque tem livramento que o Senhor deixa a gente ver, né, pastor? E tem outros que a gente nem vê, mas o Senhor está livrando, não é isso? Sim, porque nós já tivemos um comentário aqui mesmo várias vezes, que ele disse só um versículo na Bíblia que mostra que Deus nos dá 11.000 livramentos. Só em um versículo único. Imagine toda a Bíblia, irmãos. Não dá para você confiar melhor e se tranquilizar plenamente na palavra? Já leram esse versículo, não? Não. Está no Salmo 91, versículo 7. Ai, já leram, mas talvez a gente lê e não observa, né? 1.000, 10.000. O Salmo 91 não é uma reza, ele é uma declamação. Tanto o presente como o futuro. Não é oração, melhor dizer, a Bíblia mostra isso. Então, só naquele versículo temos 11.000 livramentos. 11. Agora, esses livramentos, quando você passa a crer, o que ele traz para nós? Tranquilização, tranquilidade, ao crer no livramento de Deus e sentirmos seguros com essa crença. Isso é muito lindo. E vamos aqui ainda no assunto sobre a época. Aleluia. Não vou tomar. Aí Deus, voltando mesmo ao assunto de Adão, as duas alianças foram quebradas. A aliança com a natureza, que nós somos testemunhos, como o juízo de Deus está atuando, princípios do juízo de Deus atuando no universo por causa do quê? Da quebra E aliança. Quebra E aliança. causada por quem? Então, Por Adão. Todas as vezes que Paulo ia citar sobre o pecado, ele cita Adão. Ele foi lá que originou o pecado. Só que, como estamos comentando, quando o homem ou a mulher quebra a aliança, Deus não quebra o plano. Porque o plano de Deus com a salvação é com juramento. E ele continua dando as oportunidades. Aí depois da quebra da aliança com Adão, as duas alianças, aliança com Adão, aliança com a natureza. Aí Deus, depois do dilúvio, o que aconteceu? Deus chama Noé e faz uma aliança. É a terceira aliança. Aliança de prosseguir, de preencher a terra novamente. E a aliança de não exterminar o mundo com água. Aí continua. E também a aliança, junto com esta, a aliança de glorificar o nome de Deus em Cristo Jesus. Como é que nós glorificamos o nome de Cristo, irmãos? Não invertemos o nome nem dos objetos, nem dos valores da Bíblia Sagrada, interpretando a palavra, ouvindo com cuidado, recebendo com cuidado, para que não haja inversão de valores. Na época de Noé, até a Torre de Babel foi imediatamente ali, passou uns tempos, o nome de Deus era glorificado. Através do quê? De objetos. Padrão, nomes padronizados. Ali é um amplificador, em toda a terra o nome era aquele. E uma cadeia, em toda a terra era uma cadeia.
cadeia. Aí o nome de Deus é glorificado nos objetos que ele criou. Mas lá na Torre de Babel, essa terceira aliança ela foi quebrada por inversão de valores. Por isso que nós estamos sempre comentando qual é o nome de Jesus, o número da perfeição, o número da besta, a graduação da salvação, para que alguém não se inverta. Eu já ouvi dizer alguém dizendo, não sei se alguns já ouviram, dizendo assim, que paga preço para receber dom. Já ouviram isso não? Já. Isso é o quê? Inversão de valor. Inversão de valor e blasfêmia contra a obra redentora de Cristo, o Filho de Deus. Porque se a salvação é de graça, os dons é o quê? Pago? De graça. Quem paga preço. Compreenderam por que nós temos que aprender? Para não inverter os valores, porque a Bíblia invertida é feitiçaria, o pecado é muito grave. É gravíssimo, o nome de Deus não é justificado. Lê para nós aí, que vocês são uma das irmãs, no livro de Mateus 10, capítulo 10, versículo 8. Sobre a questão, você usa a Bíblia, irmãos, para a defesa da nossa fé, a nossa fé cristã. Uma das irmãs que encontraram, que já aproveita de ler, Mateus 10, 8. Ela vai ler. Pode ler. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios de graça. Recebestes de graça, dai. Não tem nada no preço, é investimento. E às vezes a pessoa ela fica amedrontada de receber dons para não pagar preço. E não existe isso, é uma ironia, é uma inversão de valor, é confusão, é babilonismo. Vem de Babilônia. Porque quando a terceira aliança for quebrada, eles pediam, traz aquela cadeira. Eles levavam a mesa. Mesa não substitui cadeira. Mesa para Rafael, objetos, cadeira para sentar. E aí começou, traz pau, trazer tijolo. Tijolo é para amontoar um cima do outro, fazer vinaria. Pau é para amaciar a massa. E aí entrou a conclusão da quebra da terceira aliança. E Deus continuou sempre chamando o homem para uma perfeita aliança. Aí dentro toda aquela confusão, Deus chama quem? Abraão. De lá do meio de Babel, Babilônia, os caldeus, Babilônia. Chama Abraão, Abraão creu na palavra de Deus e passou a reconstruir novamente a terceira aliança que tinha quebrado já na quarta aliança que Deus fez com Abraão. Ele fez a aliança com Abraão. E Abraão é a aliança que mais revela Cristo dos dias atuais para nós. Aquela aliança que eu fui quebrando. Aquela aliança que Deus fez com Abraão foi que formou a nação de Israel lá no Egito. Pode avaliar que Israel saiu do Egito, beneficiado por Deus, não fez um sacrifício para receber um benefício. Porque a graça é assim, ela só vai investir, pedir, dar, se acusar, investir, interessante. Mas quando chega lá no Monte Sinai, 3 meses depois da saída, o que aí aconteceu? Deus fez com que Israel se repetisse, lembrasse do que Deus tinha feito do Egito até no Monte Sinai. Eles tinham sido beneficiados sem fazer sacrifício, mas eles, por ignorância, trocaram a quarta aliança pela aliança da lei, é a quinta aliança. E ali eles sofreram muito, que até hoje crentes se enroscam muito e passam lutas desnecessárias por inverter a vida. Às vezes tira o versículo, começa a transmitir versículo que só funcionou no tempo da lei e trazendo para a graça e não precisa. Então Israel também quebrou a lei das regras, lei de obras. Primeiro eles tinham que fazer para receber, mas quem faz tudo primeiro é nós ou é Deus? Deus. Nós já temos esse poder
compreensão. Quem faz tudo em nós é Deus. Vem tudo primeiro de Deus. Exatamente. Israel ignorou isso, sofreu. E Deus falou com ele, tem uma regra, se vocês obedecerem todas as regras, irmãos, quanto mais a regra entra na igreja, mais o pecado aumenta, quem sabe? Por quê? Não pode cumprir. Ele não pode cumprir. Tudo que você cumpre, regras, cada um que você quebra, um pecado não mais que regras. E quando não há essas regras, também não há essa transgressão e a oportunidade de pedir perdão e ser restituído constante. Porque não tem uma regra condicional. Aí Israel foi parar em Babilônia porque ela ia dar as regras da lei. Aí volta então a sétima regra. Foi quando Deus fez uma aliança com a sétima aliança. Deus fez uma aliança com Davi. Que dos descendentes de Davi nasceria quem? Cristo, que nós somos testemunhas de Cristo. Aí entrou a sétima aliança e passou para a oitava. Quando Jesus veio, ele veio já nesta aliança da oitava, no círculo, oitavo pacto, aliança. E essa aliança, ela é sustentada, por isso que o cristão salvo, ele tem a alegria de ser salvo, por ser salvo. Porque esta aliança, a oitava aliança, que é atuada no ministério de Cristo, ela tem nos possibilitou de nós ser conservados salvos. Por quê? Porque essa aliança oitava, ela nos isentou da lei condicional. E se ela isentou da lei condicional, sabe o que é lei condicional? É o que está citado em Adão. Adão pecou porque recebeu uma única lei. Qual? Se comerdes, não diga que comerdes, certamente morrerás. E quem convive com a Bíblia, com Cristo, com o perdão, sabe que não teve retrocedência a Adão em pedir perdão, porque ele feriu uma parte moral do atributo de Deus, que é o saber e o bem e o mal. Só que, relacionado a essa quebra de aliança que Adão cometeu, só existiu dali para frente, com tantas alianças que houve, já foi citado, mas não existiu um período clássico, pleno, para a salvação, somente Jesus. Por quê? Porque ele nos isentou de regras. Sabe disso, não? Que regras? As regras condicionais. Esse corpo nosso, ele é fraco, é frágil, falho, muitas dúvidas. Só que, quando vem a salvação, junto com a salvação, vem o quê? O selo, o Espírito Santo. Na hora. No momento da aceitação, a pessoa já é bem beneficiada com o selo da promessa. Por que o selo da promessa? Porque é ele que indica que nós somos salvos, é o Espírito Santo. E referente a isso, depois vem o Espírito Santo em forma de revestimento, que alguns chamam batismo, mas o batismo está na primeira aceitação. Vem o Espírito de Deus em forma de revestimento, fruto que nos indica a Cristo e também nossas fraquezas. Então, quando nós cometemos alguma falha, porque a gente não vive induzido ao pecado, vive induzido por Cristo a viver mais na santidade e na meditação. Mas esse corpo, essa carne, ela não se converte, quem sabe? Sabe não? Então, na sequência, nós vamos aprendendo isso na Bíblia, eu vou já na semana hora. Mas essa carne, como ela não converte, haverá várias contradições, várias falhas. Agora, para que a pessoa escape dessas falhas e continue sendo salvo, entra a oportunidade do quê? Perdão. O perdão é para conservar a salvação e não cometer pecado de iniquidade.
Agora, a nossa felicidade é essa. Os irmãos conhecem Mateus 15, 18, 15 em diante. O Senhor dizendo, se o teu irmão me der contigo, quantas vezes por dia? Até 70 vezes 7, 490 vezes por dia, perdoa. Por que perdoar? Para não quebrar a aliança. Não quebrar a aliança feita uma única vez com o sangue de Cristo. E encerrando então, o perdão, ele é essencial, é indispensável para conservar a salvação. E quem não perdoa, já está vencida por Satanás. Por que está vencido por Satanás? Porque as características de Cristo são boas e deu exemplo do perdão na prática. E se nós não perdoarmos uns aos outros como ele nos perdoou, Paulo expressa isso, ele liberou um perdão para um homem que tinha cometido um pecado tão grave, que era a fornicação e o pecado de incesto. Mas o homem arrependeu ardentemente e Paulo a perdoou, ensinou toda a igreja a perdoar, para que os que não, se porventura alguém não perdoasse, já estava sendo vencido por Satanás. Veja que a área evangélica está em muitos lugares tão grave, né? Compreenderam como é o ensinamento? Compreenderam? Eu não vou prolongar mais, porque na outra sexta, querendo Deus, estaremos aqui ainda, não é, irmão? Cristina ensinando, porque o verdadeiro culto de cura divina, irmãos, é o ensinamento. Jesus sempre pregou ensinando, e depois os que criam na palavra, e até mesmo as pessoas que estavam interessadas só na cura divina, eles recebiam também. Só que o principal da segurança que Jesus veio trazer, a pessoa não é beneficiada se não receber a palavra de Deus. E agora nós estamos na 8ª e eterna aliança selada uma vez pelo sangue de Cristo, que foi derramado uma vez, foi ressuscitado uma vez, está sendo glorificado nos céus, na terra e no céu, para a glória de Deus. Quando trouxe a sua oferta, apresente a Deus aí em ação de graça. Apresente com amor, com alegria, de mãos para fazer a oração e o agradecimento a Deus. Quem gostou da instrução? Não ser cristão, irmãos, é uma coisa delicadíssima, deliciosa. Então, não há motivo, irmão, não tem essa palavra, não tem lugar para essa palavra. Assim, ó, será que estamos salvos? Será que estamos preparados? Não existe essa interrogação para a pessoa que entende a salvação e transmite o ministério da salvação. É pecado, pastor, falar assim, ter a dúvida, falar, eu não sei se eu sou salvo. É pecado? E grande, ela precisa aprender o princípio da salvação para ela poder ter a certeza de onde ela veio, onde ela está, para onde ela irá. Então, ela não, se ela aceitou Cristo, ela não tem direito de dizer que não está salva. Não, às vezes assim, eu mesmo, assim, falando de mim, né? Às vezes assim, eu olho as grandezas de Deus, como eu estou me dando a vida, meu Deus do céu, não sei nem se eu tenho assim, não tenho nem certeza da minha salvação, porque eu me vejo assim, pecadora, por mais que não é que eu estou pecando, entendeu? Mas assim, pela minha pessoa, meu Deus, como Deus é santo, é grandioso, é bondoso. Então, assim, às vezes eu falo, eu falo até com meu esposo, ai meu Deus, ele tem mania de falar assim, nem eu sei, porque Deus é tão santo, tão misericordioso, e às vezes assim, um com o outro, assim, conversando, ele fala assim, nem eu sei se eu tenho salvação para levar, pior que até eu também penso assim, que a gente vê a grandeza de Deus, o amor dele, entendeu? A gente se sente assim, eu me sinto assim tão, sabe? Mas o que ele fez é para a nossa glória, para a glória dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Se ele nos salvou para a glória dele, aleluia! Glória a Deus. Paulo fala disso, nós temos esse vaso de barro, esse tesouro em vaso de barro, para que a glória
a gente é salvo para a glória dele. Lá em Isaías 43, verso 7, Deus está dizendo: esse povo que eu criei para a minha glória é dele. Então nós somos salvos para a glória de Deus. Senhor, receba a oferta dos teus servos, dos seus ex preparados, com a tua palavra santa e divina, Senhor, da virtude no teu evangelho, santo e poderoso, em nome de Cristo Jesus. Amém. Ele pode ajudar, ajuda com amor, ajuda com alegria, com graça em cada coração, e já iremos fazer a oração do agradecimento a Ele. Agradecendo por esse trabalho. Ele é poderoso para curar, poderoso para libertar, poderoso para nos tirar as dúvidas vamos fazer a oração agradecendo. Eu que não tenho ninguém que se afastou do Evangelho, ninguém. Irmãos que congregam com os ministérios estão conosco. Seja bem-vinda. A Bíblia diz que salvação não possui. Aleluia. Tem os detalhes do testemunho da salvação. Se nós fazer a acepção de irmão de outro ministério, a Bíblia diz só por causa disso você desvaloriza e não tem salvação. Você vê que é a salvação de uma união tão perfeita que chega a esse processo. Né? Vamos dar uma boa vida para ele, irmão, e agradecer a Deus. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer, Senhor Deus, estamos te agradecendo. Obrigado por assim como levando-nos na tua paz, nossa família, a nação de Israel, outras nações também, com o poder da tua graça, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amado. Amém. E a paz do Senhor. Quem quiser esse lençol com azeite, vem à frente, vem aqui, irmão. Tem o azeite? As irmãs, venha. Quiser esse lençol, venha. Você é muito importante. Você está. Toda sexta-feira eu vou ensinamento. As irmãs que têm oração, venha. Hoje ele é uma